Mateus 18, a partir do verso 1 até o verso 14. A Bíblia diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Interessante, né? Quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. É interessante que a nossa vida é medida por essa pergunta que os discípulos fizeram. E é interessante perceber que não era a primeira vez que eles perguntavam algo assim ou discutiam algo assim. Nós vamos aprender no Evangelho de João que na noite em que Jesus instituiu a ceia do Senhor, a discussão entre os discípulos era: eu sou o maior, você é o menor, quem vai sentar à direita lá no céu, serei eu ou você? E eles estavam discutindo isso. E agora eles estavam preocupados com a mesma coisa: quem é o maior? E na vida a gente vai aprendendo, né, no dia a dia da vida, na sociedade em que a gente está. Essa é uma pergunta importante: quem é o maior, quem é o melhor, quem é aquele que tem poder, que pode fazer alguma coisa. E dependendo do momento em que nós estejamos vivendo, as respostas mais comuns podem ser: bom, o maior, se você está na fase de fazer o vestibular, é o que passou no vestibular. E aí a gente olha o score, não é? Lá do teste, e a gente diz: está lá em primeiro lugar, está lá, entrou entre os 10 melhores, entrou em tantas faculdades. E aí a gente diz: não, eu sou o melhor, eu sou o maior. Ou, dependendo da fase da vida, você pode pensar assim: não, o maior é aquele que consegue fazer o que ele deseja fazer. Ele planeja alguma coisa, ele vai lá e realiza, então esse é o melhor, esse é o maior. Ou então, se você olha para cá, né, e tem esses instrumentos nas mãos, diz assim: o maior ou o melhor é quem tem uma habilidade única, uma capacidade total. Quem é que já não sonhou, não é? Que é o especial naquilo que faz, não é? Aquele que, por exemplo, se é jogador de basquete,
faz cesta do garrafão do outro lado. Chega e todas caem. Aquele que detém, quem sabe, poder, dependendo da sua idade, que detém poder no contexto social, influência, e todo mundo está lá paparicando porque ele tem influência. E aí por isso a gente fica sonhando em construir pequenos impérios. Ou então, se você é um jovem que está na fase de namoro, o melhor e o maior é aquele que consegue conquistar aquela menina mais bonita da turma e sai desfilando com ela, ou vice-versa, né? O menino mais bonito da turma. Mas é interessante perceber que a gente vive debaixo dessas motivações muito cedo na vida da gente. Essas coisas mexem com a gente desde pequeno. Eu me lembro que eu estava começando a ser alfabetizado. Naquele tempo, eu nem sei como é que alfabetiza hoje, né? Mas naquele tempo a gente usava uma cartilha. Naquela cartilha tinha as lições, e você ia progredindo de lição, e minha professora fazia assim, fazia um teste oral. Você ia lá na frente e passava a cartilha com ela, né? E se você tivesse perfeito ali na cartilha, ela mudava de lição. E então eu ficava sonhando com o dia que eu ia passar do rapaz que era o primeiro da classe. Ele sempre estava na frente. E eu ficava estudando. E eu falava para o meu pai, não, eu tenho que passar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor. E eu não me esqueço, no dia que eu cheguei e falei para o meu pai, passei! Sou o primeiro! Meu pai fez um cachorro quente especial em casa e virou festa, estouramos bexiga e tudo, porque na cabeça da gente, a gente está sempre perguntando quem é o melhor. E aí Jesus, ele vai responder essa pergunta de uma maneira diferente. Estão lá os discípulos, entre eles esperando, quem é o melhor? Para quem que ele vai dar a nota 100 aqui, dizer, esse aqui é o especial, tal. E aí então, Jesus pega uma criança, põe no meio deles e diz assim, olha, se vocês, discípulos, não se converterem, uau, conversão é dar meia volta, a gente está indo numa direção, a gente vai para o lado contrário, isso é conversão. E não forem humildes como essa criança, esse pequenino, ele olha bem nos olhos dele e diz assim, não vão entrar no reino dos céus. E aí Jesus está dizendo, vocês são os piores. Mas Jesus começa a explicar o que significa maior e menor do ponto de vista de Deus. E aqui tem uma lição profunda que eu queria deixar com vocês. No mundo, maior e menor, a gente sabe o que significa. É ser o primeiro, é ser o mais bonito, o que tem dinheiro, o que tem poder. Mas e para Deus? O que significa ser maior ou menor? E aí então Jesus começa a explicar que o maior no reino de Deus é aquela pessoa que tem atitudes de menor, de um pequenino. O que ele queria dizer com isso? É que o critério no reino de Deus, de quem é o maior, é diferente do critério que a gente tem aqui na terra para dizer quem é o maior. E está ligado com a humildade. O que ele queria dizer? Olha, se você não se converter e não for como semelhante a essa criança, você não pode entrar no reino de Deus. Ele está dizendo que se eu, como ser humano, não tiver a atitude de me arrepender, de ser maleável, eu não posso entrar no reino de Deus. E o maior é aquele que tem a capacidade de se arrepender. Quando a gente é pequeno,
Normalmente a gente erra, mas só quando a gente é pequeno que a gente erra? Hein? Não. Mas há uma diferença, é que quando a gente é pequeno, a gente aceita a correção. E quando a gente conversa e explica o porquê do erro, a conversão acontece às vezes até com um sentimento profundo. Eu me lembro que o meu pai, ele tinha essa característica, ele chegava, ele tinha uma paciência de Jó, quando ele tinha que dar uma bronca na gente, chamava a gente, senta aqui que eu quero conversar com você. Um dia, eu tinha baixado um pneu do carro, eu peguei um palitinho, não é? Fui lá e... Até hoje eu não sei porque que eu fiz aquilo, achei legal, pôr o palitinho lá e fazer... Baixou o pneu do carro. O dono do carro começou a procurar em toda a vizinhança para saber quem tinha sido um moleque que tinha baixado o pneu do carro. E a molecada pressionada falou, ó, foi ele lá, né? Onde é que ele mora? É lá. Daí ele foi conversar com meu pai. Aí quando chegou lá, foi falar com meu pai me botou lá, não deixou o homem falar comigo, me botou lá na cadeira e começou a conversar comigo. Filho, você baixou o pneu do carro? E lá em casa a gente não mentia, né? Eu falei, baixei, pai. Ele perguntou, mas filho, por que você baixou o pneu do carro? Até hoje eu não sei, pai. Não sei, eu baixei, me deu vontade, eu fui lá e baixei o pneu do carro. Falei assim, filho, você sabia que o dono daquele carro, a esposa dele estava grávida? Ele falou, eu não, eu só vi o pneu. Então, naquela noite que você baixou o pneu do carro, o nenê tinha que nascer. E ele saiu de noite para pegar o carro, para levar a esposa dele no hospital, e o pneu estava baixado. E aí teve que chamar um táxi no meio da madrugada, aquela coisa toda para levar para o hospital. Por que você baixou o pneu do carro? Eu não sabia mais onde botar a cara. E ele dizia, eu não sei, pai. Então, filho, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, pai, vou fazer o quê? Eu baixei, foi. Então você vai lá na casa do homem e vai pedir perdão para ele. Meu Deus do céu, eu queria que meu pai me desse uma surra. Você já pensou? Eu queria que meu pai me desse uma surra. Não, pai, me dá uma surra, eu pego a cinta, o senhor me bate. Vai lá na casa do homem e eu não vou entrar com você, você vai sozinho. Eu vou até a porta com você, mas você vai falar com o homem sozinho. E vai pedir perdão para ele, vai pedir perdão para a mulher dele. E vai olhar para o neném e vai pedir perdão para o neném. Meu Deus do céu. Aí meu pai me levou até a porta da casa do homem. Ele falou, agora você toca a campainha, eu vou ficar esperando você aqui. Toquei a campainha, o homem olhou para mim assim, entra. Eu entrei, ele falou, senta. A hora que eu sentei, eu já era pequeno, eu parecia que eu já era menorzinho de tudo, estava lá embaixo assim, enfiado lá na poltrona. A mulher dele com o neném no colo assim, olhando feio para mim. O homem olhando feio para mim. Parecia até que o neném estava olhando feio para mim. Coisa estava horrível, né? E ele fez aquela pergunta horrível. Por que você baixou o pneu do carro? Eu não sei, eu só... E baixou. Gente, o que Jesus está dizendo para a gente é que se a gente não tiver a capacidade de ser como uma criança, de ser maleável, de se arrepender dos nossos pecados, de pedir perdão para as pessoas que a gente machucou, de se submeter à repreensão do Todo-Poderoso na nossa vida, se a gente não tiver a capacidade de aprender
que nem sempre a gente sabe por que a gente faz as coisas erradas, porque de alguma maneira o pecado não é um ato que a gente faz, mas é um sentimento de rebeldia que está dentro do coração de qualquer ser humano, não importa a idade que a gente tenha. Se a gente não aprender a amar, a dar um abraço, a dar um beijo, a revelar o sentimento que a gente tem no coração, se a gente não tiver aquela capacidade de se deixar conduzir por Deus, se a gente não viver esse tipo de atitude que parece infantil, mas que Deus valoriza, e que Ele diz que é a marca do reino dEle entre nós, ninguém vai poder entrar no reino dos céus. Ele está dizendo que o maior para Deus não é aquele que se veste mais bonito, aquele que ganha mais pontos, mas é aquele que se deixa conduzir pelo Todo-Poderoso e ser guiado por Ele nessa vida. É aquela gente que Deus vai transformando dia a dia em gente boa, porque a graça de Deus vai estar lá trabalhando no nosso coração. Sabe o que Jesus está ensinando? É que o maior para Deus é aquele que tem a atitude de filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus é aquele que Deus pode criar, que Deus pode orientar, que Deus pode conduzir, que Deus pode levar aos seus propósitos. Esse é o Filho de Deus. É esse que tem essa atitude. E quando a gente fala em aceitar Jesus, ou se converter a Jesus, a gente está falando muito mais do que a gente fazer parte de uma denominação religiosa, ou estar conectado a uma placa de uma igreja. A gente está falando dessa atitude, da gente largar as coisas que a gente imagina que são de adultos, mas que fazem-nos parecer diante de Deus tolos, cabeça dura, e deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. É simples. É quando pela fé eu olho para cima e reconheço que nem sempre eu sei por que eu faço as coisas erradas. Eu não sei por que eu faço as coisas erradas. Eu sei que faço. E que existe alguma coisa dentro de mim que me impele a fazer, mas eu não sei explicar. Mas que eu quero ser diferente. E então o Senhor começa a tratar a minha vida como o meu pai tratou a minha vida. Eu nunca mais me esqueci. Talvez se o meu pai tivesse me dado uma surra, eu tivesse esquecido desse fato. Nunca mais na minha vida eu baixei um pneu de carro. Nunca mais. Você já pensou, tem que encontrar? Não, chega, não. Quero mais para a minha vida. Deus vai mudando a nossa vida quando a gente se deixa trabalhar pela graça dEle. Conversão espiritual é quando a gente deixa de ser arrogante, nariz empinado, achando que sabe todas as coisas, e permite que Jesus seja o Senhor da nossa vida. E às vezes Jesus vai perguntar como meu pai, por quê? Eu vou dizer, não sei. Eu só posso pedir perdão porque eu não sei nem explicar o que eu fiz. Tinha coisa que eu fazia que eu não tinha ideia. Eu acho que vocês também fazem algumas coisas que não têm nem ideia do que está acontecendo. Não é verdade? Mas a gente precisa deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. E quando Jesus entra, a primeira coisa que Ele faz é perdão. Ele perdoa os nossos pecados. E a segunda coisa que Ele faz é transformação. Ele vai nos ensinando novos valores para a gente construir um novo tipo de vida. A pergunta dos discípulos foi muito simples.
Quem é o maior? E interessante que Jesus não respondeu nada do que eles estavam esperando que ele respondesse. Jesus simplesmente colocou uma criança no meio deles e disse assim: vocês não são os maiores. Se vocês não se converterem e não tiverem a atitude de aprender, de arrepender-se, de mudar de vida, de deixar o seu Senhor da tua vida, que uma criança tem com o seu pai, que deixa o papai e a mamãe conduzir, que às vezes leva uma repreensão, depende, de algumas vezes é mais, né? Depende aí da pessoa, mas que está se deixando ser trabalhado, você não vai entrar no reino dos céus. E nessa manhã o que eu queria fazer é convidar você a deixar de parecer o maior diante dos olhos dos homens e convidar Jesus para fazer você aceitável no reino de Deus. Até a humildade de se arrepender dos seus pecados, até a humildade de entregar as chaves do seu coração para Jesus ser o Senhor da sua vida, até a humildade de dizer: Jesus, eu quero aprender a viver do jeito do Senhor. Eu quero crescer, não importa a idade que a gente tenha, mas crescer segundo os teus olhos. Tem muita gente de cabelo branco, ou gente que já perdeu o cabelo, que ainda não cresceu diante dos olhos de Deus. Porque Deus olha e diz: continua sendo tolo, arrogante, metido, que acha que sabe, não sabe nada, mas que precisa da minha graça e não me permite trabalhar na sua vida. Deus pode fazer muitos milagres, e Ele faz muitos milagres todo dia, fora, porque Ele nos ama, porque Ele é bom. Mas hoje Ele quer fazer um milagre dentro de você, fazer de você um pequenino, pessoa simples, pessoa humilde, pessoa maleável, que Ele pode tratar, que quer ser tratado, que se coloca na mão de Deus para Jesus ser o Senhor da sua vida. É uma conversão, porque até aqui você está vivendo segundo a tua cabeça, do teu jeito, e às vezes não consegue explicar o porquê você está vivendo assim. Mas agora Jesus está dizendo: vem viver comigo, eu vou ser o Senhor da tua vida, eu vou tratar o teu coração. Se for preciso te colocar na frente de alguém para você pedir perdão, eu vou fazer isso. Mas eu vou tratar a tua vida com valores que vão durar para sempre, por toda a eternidade.